Meu nome é José Henrique Silva de Oliveira, apelido Capá. Nasci dia 2 de abril de 1957. Meus pais é o Nelson Silva de Oliveira, é a bombeira hidráulica. Minha mãe, Senira Neto de Oliveira, entendeu? Ambos pessoas muito simples, entendeu? Tinham um bom convívio, entendeu? Um bom relacionamento com todo mundo, com toda a vizinhança, inclusive até com político mesmo, que frequentava a nossa casa. E meus irmãos mais velhos, né, que já faleceu, infelizmente, Manuel Eduardo, e o João Batista, que era o filho de Teia, mecânico, e tem o Jorge Luiz, que hoje que tem um apelido desde a época de Sorriso. Jogava a bola também, na época no Flamenguinho. E a minha irmã, que já faleceu também, Maria Cristina. Capaz é aquele jogador, vamos dizer assim, viril, né? Tinha uma força, uma vigoridade, uma vontade de ganhar, que transmitia aquilo tudo pro nosso time, né? Então ele é um jogador que, ponta esquerda, não deitava com ele não. Ele era sensacional. Quando a minha infância, ela foi muito boa, né? Meus colegas, que eram do Lago do Rosário, que era o Jorge Molinha, o Silas, Manel Messias, o Claudinho Sequim, entendeu? O Evandro, Arthur, Saul, entendeu? Tinha muita gente do Lago do Rosário que vinha jogar bola com a gente, brincar pelada nos campinhos pequenos, entendeu? Até que mais tarde eu passei a frequentar o Operário, através do Soemir, que é uma escolinha que ele tinha, lá no Operário. E a primeira chuteira que eu coloquei no pé foi do Jorginho Molinha. Ele não servia mais nele, ele deu para mim. Aí eu passei a usar na escolinha do Soemir. Na escolinha do Soemir eu fiquei pouco tempo, tá? Aí fiquei como lateral direito. Na época, quando a gente chegava lá, a referência dos pais da gente, né, de ter jogado bola, coisa, já coloca a gente na mesma posição que o pai jogou, entendeu? O irmão jogou, algum parente tenha jogado. Era assim que ele fazia. E aí ele me jogou na lateral, fiquei um ou 2 anos lá no Operário, na escolinha dele. Depois eu fui brincar na escolinha do Jorge Cabeleira, entendeu? Porque no Operário, na época, teve que parar o campo para poder reforma, época de reforma. Então eles estavam treinando no Colégio Cataguases nessa época. E eu, criança, querendo jogar bola, não fiquei esperando não. Aí acabei brincando no time do Jorge Cabeleira, aonde que encontrei o Ulisses, encontrei o Vilmar, encontrei o Amora, entendeu? Encontrei o Lau, né? Que é o Lagelau Luiz Marinho, o Berico, né? Aí então ficamos brincando ali na escolinha do Jorge Cabeleira. O Capá era um lateral que apoiava bastante, né? E marcava bem também. E ia bastante ali de fundo. E os pontas com ele não tinha boa vida não, porque ele chegava duro. E às vezes a gente tinha que até pedir para ele acalmar, que chegava a ser até violento. Mas foi um bom lateral direito que o Flamengo teve. Tá. Além dessas pessoas que eu citei na escolinha do Jorge Cabeleira, tinha até o
Manel Messias também, que brincava junto com a gente, né? O William, até o irmão do Ulisses, e tinha aquele pessoal lá que vinha sempre lá do nosso lago ali, do Rio Ponto, ali perto do campo do Operário, né, que é o Pedro, entendeu? E foi formando os times na escolinha do Jorge Cabeleira. Dali, como o Jorge Cabeleira não era tão presente, infelizmente, nos treinos, né, aí a turma já foi transferindo para o Dente de Leite do Flamenguinho de Cataguases, né, a convite do Sr. Robertão. Aí nós fomos transferindo aos poucos. E lá no Dente de Leite foi eu, o Ulisses, o Vilmar, o Amora, todos vamos jogar lá, o Danilo, tudo jogando, formando um Dente de Leite lá do Flamenguinho. Chegando lá, formamos com o Pequeno, que era o nosso goleiro, né? O Vanderlei, né? O Marcos, filho do Sr. Marci, o Evandro, o Julinho, né? O Fernando, Popó, tinha o Ulisses, Ademir, né? O Amora, Leão, Paulo Afonso, Vilmar, entendeu? Essa turma foi crescendo e formando os times e conquistando algumas vitórias. Nesse período de Dente de Leite, chegamos a jogar com vários times de outras cidades, de outros estados, até Olaria do Rio, Pavunense, né? O Ideal de Recreio, que sempre tinha jogos contra nós, o Ribeiro Junqueira, né? E sempre a gente conseguimos vitórias contra esses times. Ficamos muito tempo sem uma derrota, né? Mas infelizmente teve um dia que acabou acontecendo, que foi através do Flamengo do Rio, né? Que é a escolinha do Flamengo do Rio de Janeiro, e a gente perdemos de 1-0. O time, naquela época do Dente de Leite, ele chamou muita atenção realmente para todos aqueles que, tanto o pessoal que morava na redondeza, né, do estádio, como até os outros que moravam em outros bairros. Eles iam lá no estádio para prestigiar nosso time, nosso elenco, entendeu? E saíram satisfeitos com o que estava vendo. Depois do Dente de Leite, aí teve uma turma que foi selecionada, inclusive em 1975, tinha um campeonato da cidade, né? E na época o Robertão, que é o nosso técnico e presidente, era tudo no Flamengo, resolveu colocar 5 jogadores, né, de Dente de Leite para o time titular, que foram o Michila, eu, Paulo Jorge, o Danilo e o Tico Lomeu. Aí nós fomos disputar o campeonato em 1975 e fomos campeões em cima do Manufatura, que na final teve 3 rodadas, né?
3 jogos consecutivos contra o Manufatura. E no primeiro conseguimos uma vitória de 3-1 dentro do nosso estádio, do Flamengo. No segundo ficou num empate 2-2 dentro do campo do Manufatura. E no terceiro jogo ganhamos de 3-2. Onde foi o jogo? No campo do Flamengo. Passou o ano, aí virou 1976, acabamos disputando a final contra o Sport de Miraí. Jogo que nós ganhamos de 2-1 lá dentro de Miraí. Entendeu? E o segundo jogo foi no campo do Flamengo, no Flamenguinho, que nós ganhamos de 4-1. Primeiro jogo ganhamos de 2-1 no campo do Sport de Miraí. Inclusive eu fiz um gol de falta. E no segundo jogo nós ganhamos de 4 do Sport de Miraí. Entendeu? Temos os gols do Carlinho Papagaio, né? E o do Pelota. Capá, grande amigo meu, Zé Henrique. Capá também, um jogador de uma força física fabulosa, entendeu? Eu joguei muito contra o Capá, mas ele é um jogador muito leal, mas muito duro. Jogador viril, não desleal, mas viril ele era. Mas de muita força física. Eu gostava de jogar com ele. O time que foi campeão em 1975 foi o Michila, eu, Paulo Jorge, Vani Parobé. O meio de campo era o Fernandinho Papagaio, Pelota e Pelezinho. Tico Lomeu, Carlinho Papagaio e Danilo. Esse foi o time que foi campeão em 1975. Manufatura é o Parrão, Panzinho, o Jorge Coleiro, Zé Vicente, ou Fefido, não sei, e o Birola. Dinheiro, Dezinho e Prasto. Cláudio Papagaio, Paulinho da Hilda e o Zé Mauro. Foi uma época muito boa. Aí depois nós fomos com esse time jogar contra o Sport de Miraí a decisão em 1976. Entendeu? O mesmo time do Flamengo, de Cataguases. Em 1979, eu conversei com o Robertão, expliquei a ele a minha situação, que eu estava com um problema no tornozelo, um problema crônico, que eu não conseguia me recuperar. E eu, como era um jogador de muita força física, isso me atrapalhava. Então, eu falei com ele que eu fui convidado para ir para o Operário, e lá no Operário tinha condições de eu me recuperar através dos médicos que tinham lá na época, era o doutor Ricardo, que falou que é um ortopedista e tinha uma clínica na época de fisioterapia que ia pelo menos tentar resolver a minha situação. Aí o Robertão lamentou da minha saída, mas acabou concordando também da minha saída para o Operário. Capá era um jogador que não pedia dividida de jeito nenhum, chegava junto, né? Jogava sério, sempre foi um jogador muito sério, jogava muito bom de bola, né? E há tempos eu não vejo, meu abraço para ele, né? E que ele possa estar bem onde ele estiver. Mas sempre foi um jogador exemplo, né?
eu considero como exemplo jogador sério, jogava sério, jogava para ganhar mesmo sério. Então esse era o Capar que eu me lembro dele. No Operário, a partir do momento que eu fui para o Operário, comecei a fazer o tratamento, fui recuperando aos poucos, inclusive em 1980, acabei disputando o torneio regional pelo Operário e fomos campeões em cima do 1º de maio de Miraí, lá no campo do Usinas Paraíso, em Astolfo Dutra, onde conseguimos o título campeão regional. A equipe na época foi formada por Cláudio Gracioli no gol, eu, Capar, o Biica na zaga com o Toninho e o Edgar Chechel, Walter, Pelota e Emílio. O Tico, o Nelinho e o Bino. Terminamos o jogo no placar de 1-0, num pênalti sofrido no Nelinho, né? Agora eu não lembro quem efetuou a cobrança. Depois desse campeonato que foi conquistado, continuei jogando pelo Operário, tivemos várias partidas, inclusive teve no último ano que eu joguei no Operário, em 1984, participei de um quadrangular, onde que tinha o Operário, o Portuense de Astolfo Dutra, o Amorés de Ubá, o Ribeiro Junqueira, e nós conquistamos o título, entendeu? E aí nessa partida, no última rodada, que foi contra o Amorés de Ubá no nosso campo, no campo do Operário, acabei me contundindo o joelho, e a partir desse jogo não consegui mais retornar ao futebol. Jogador de referência que eu sempre tive, que eu guardo, além de... são vários. Tem o Rosene, tem o Fernandinho Papagaio, o Prasto, jogadores que jogavam bonito, jogavam com elegância, né? E sabia bater bem na bola. Os jogadores que eu me espelhava no futebol, que gostava de ver pela técnica, pela raça e pela vontade mesmo. Tem o Jorge Colheiro, o próprio Vani Hipólito, né? Os caras que sabiam a marcação, tinham posicionamento, né? Chegava no momento certo, entendeu? Da bola, sabia posicionar dentro de campo e orientava, o jogador que sabia orientar aos colegas as posições que deveriam jogar. Capar, para muitos que passaram pelo futebol, ainda pensa que o Capar ele tinha muito pé, mas eu joguei contra o Capar há muito tempo. Eu nunca vi o Capar ser desleal. Ele era muito sério, era muito firme para poder jogar futebol. Ele, com a bola no pé, era um craque. Dominava muito bem a bola, apoiava muito bem. Tinha uma capacidade técnica muito boa. Só que ele era firme, ele jogava na defesa, naquela época era assim mesmo. Ele nunca foi desleal com jogador nenhum. Eu nunca via ninguém sair de campo machucado porque o Capar fez alguma coisa, né, alguma jogada viril contra esse jogador. Ele era simplesmente firme para poder jogar futebol. É meu primo. Na época que eu jogava no Flamenguinho, ou no Colorado, quando a gente ia jogar contra o outro, a gente chegava no sábado, tomava cerveja junto, batia papo, não falava sobre futebol, falava sobre outras coisas, né? E no dia do jogo a gente estava lá contra o outro. Eu lembro uma vez
que eu estava jogando camisa 10 no Colorado, jogaram a bola nas costas dele, o Pepito jogou uma bola nas costas dele para mim, quando eu fui na bola ele deixou o corredor para me passar, para ir na linha de fundo, e eu cortei ele para dentro e cruzei a bola. Ele, uai, você não vai na linha de fundo não? Eu ia te jogar na alambrada. Eu falei, Capá, eu tô querendo ir embora para casa depois de jogar para o hospital, não. Mas era uma brincadeira que tinha, mas ele não era maldoso, ele chegava firme, chegava primeiro, não deixava o cara cruzar. Era assim que era ele, um cara bom de bola e firme. Tanto é que as defesas, ele jogou muito tempo no Flamenguinho e no Operário. A defesa com ele era sustentável. Tá? Foi titular onde ele passou. Muito bom jogador. Um abraço. Teve algumas partidas que eu não posso citar uma só, são várias, né? Eu tive uma partida excelente contra o Manufatura, inclusive no empate no campeonato de 1975, 2-2, né, que eu fui elogiado. E tive também umas partidas boas que eu fiz pelo Operário também, né, contra o Nacional de Muriaé, entendeu? Contra o Ideal de Recreio, entendeu? O Ideal de Recreio, o próprio treinador, tanto o treinador como o presidente do Ideal de Recreio, lá dentro do estádio do Ideal de Recreio, entrou dentro de campo depois do jogo, me cumprimentar pela partida que eu fiz e que eu gostaria que eu jogasse no time dele. O técnico, na época do Ideal, era o Parodi, e o presidente do time do Ideal era o China, né? Ambos entraram dentro de campo depois da partida, depois nós ter ganho o jogo de 1-0, né? Gol do Carlinhos Papagaio, pelo Operário, e depois do término da partida, eu fui o último a sair de campo e fui cumprimentado por eles. E teve outra partida, quando o Nacional de Muriaé, né, que o falecido Fidelis, que na época era diretor, presidente, quer dizer, lá na época no Operário, o próprio técnico era presidente, era diretor, eles faziam de tudo. E o Fidelis, como técnico no time do Operário, ele confiava muito em mim quando ele foi para o Operário. Assim que ele chegou no Operário, ele falou que eu ia ser um jogador de referência para ele. E tinha um jogo contra o Nacional de Muriaé, nós ganhamos do Nacional lá dentro de Muriaé, de 2-1, e ele entrou dentro de campo e me deu um abraço, agradecendo pela partida que eu... Foi em 1983, por aí, 82, 83. A pior partida, eu me lembro, foi uma contra o São José, lá em Além Paraíba. Um ponto esquerdo, muito veloz, entendeu? Parecia, ele jogava como se fosse um Edu dos Santos, a bola colada no pé, e rápido. E nessa época quem jogava na zaga era o Edmar, irmão do Vilmar. Foi ele que me orientou, falou assim, Capá, em vez de você está demorando a chegar na marcação, marca mais de perto, que você não vai dar o espaço para ele. Foi aí que no segundo tempo que eu procurei fazer essa jogada. Marcar mais perto, não dar espaço. Entendeu? Mas a pior partida foi essa. Teve uma partida que foi antes do quadrangular, 2 semanas antes do quadrangular, que eu quebrei o supercílio, numa dividida com o centroavante que é o peão,
jogando pelo Guarani, lá em Guarani, amistoso, e eu fui disputar uma bola de cabeça e ele foi com o pé e acabou fraturando o supercílio. Como não teve o corte, todo mundo achou que não tinha quebrado. Na hora, eu só sentia aquela dor, aquela dilatação, aquele momento dilatando assim, o local, quando eu resolvi continuar na partida, entendeu? Enquanto nisso, o olho foi inchando e fechando, né? E acabamos terminando o jogo com a vitória de 2-1 em cima do Guarani. Nessa carreira que eu segui jogando bola aqui na cidade de Cataguases, eu encontrei muitos amigos, graças a Deus, tanto julgaram comigo, que julgaram contra mim, entendeu? Tem o Zé Carlos de Boia, que era um parceirão, que é até primo, né? É meu primo, mas além de ser primo, é colega, amigo, e jogava em times diferentes, entendeu? Todos aqueles que jogaram contra mim, tivemos a mesma amizade, encontravam na rua, nunca, sempre deixando o futebol dentro de campo, entendeu? E a amizade sempre continuando, batendo papo, parava nas praças, sentava conversando sobre futebol, sobre a partida, entendeu? E a gente era muito bonito isso, entendeu? A nossa união de cada um, entendeu? Até hoje, para onde que eu vou, sempre tem um colega, um amigo, encontra comigo. Eu hoje, por exemplo, eu moro em Juiz de Fora. Moro lá desde 1985, né? E vários momentos encontra sempre alguém de Recreio, daqui de Cataguases, ou de Astolfo Dutra, ou de Miraí, de Leopoldina, encontra, para comigo lá na rua, bate papo, conversa, entendeu? E isso é bom. É sinal que eu fui bem querido também, Claro. entendeu? Porque o futebol é dentro de campo. Fora de campo, a amizade continua. Carlinho, o Carlos Rasgadinho é outro, que é um amigaço, né? Teve jogadores que jogaram na mesma posição, né? E nunca teve mágoa nenhuma. O Tica, né? Valeu a pena? Valeu a pena. Foi bom ter passado por essa passagem maravilhosa. Com relação ao meu apelido Capá, isso aí a gente pode deixar para outro dia, a gente comentar sobre isso. O meu pai, o Nelson, ele apelido de Neném Criolim. Ele, na época, quando ele parou de jogar, eu já estava com uns 3 anos, 2 anos por aí, né? Mas pelo que eu me lembro dos companheiros mais antigos, falaram que ele jogava bem, né? Que era um lateral, entendeu? E raçudo, tinha uma boa técnica, fez muito sucesso na carreira dele, na época quando era novo, entendeu? E trouxe muitas vitórias para os outros times. Ele tanto jogou no Industrial, que tinha aqui em Cataguases, jogou no Operário, entendeu? E era bem conhecido mesmo.